Estamos dando início hoje ao segundo tema do Roda de Conversa, que é o resgate da memória institucional. E a gente está hoje com a Aline Barreto, historiadora no GEDID, e Marcílio Herculano, arquivista também no GEDID. A conversa de hoje é sobre a investigação realizada pelos historiadores e arquivistas nos arquivos das comarcas do interior do Estado, sobre processos e tipos de documentos que retratam e representam institucionalmente os 130 anos do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem para o público. Eu sou a Aline, historiadora, trabalho com a Adriana desde o começo do ano e a gente veio nesse projeto dos 130 anos, trazido pela lei do CNJ, né? Para a gente dar mais visão à memória institucional. A gente tem um dia instituído a isso. E como a gente está completando 130 anos de TJ, então foi feito esse conjunto de ações, e um deles é chamado de Expo 130, né? E para a gente trazer essa exposição, a gente tem que trazer o quê? A história institucional. E essa história institucional, ela foi feita, como você falou, à medida de resgates históricos de várias comarcas, inclusive a nossa. Então, eu me apresentei, acabei apresentando um pouco do trabalho que a gente fez, mas estamos aqui para isso, né? Para fomentar esse projeto, para dar mais uma visão mais histórica para ele. Bom, eu sou o Marcílio Herculano, como você falou, sou arquivista formado pela Universidade Federal da Paraíba e já estou aqui no GEDID há mais tempo, um pouco do que a Aline, mais de um ano, que venho trabalhando aqui com os arquivos da comarca de Natal. E aí, como a Aline falou, veio aí o projeto e a gente expandiu na pesquisa ainda mais no contexto histórico dos documentos. E aí a gente adentrou nas comarcas do interior para contar essa história. A gente olhou no material que vocês enviaram para a gente, que vocês falam de memória institucional. E o que seria essa memória institucional que vocês estão construindo? Então, a memória institucional basicamente a história do TJ, mas ela não é contada de maneira tão tradicional, no sentido de que a gente não pega só dados científicos, a gente também vai pegando da memória. Como assim? Quando a gente foi fazer todo o resgate, a gente não tinha tempo de chegar em todas as comarcas e fazer uma pesquisa histórica. Isso demanda muito tempo, questão de anos. Então, o que a gente fez? A gente foi para a memória do servidor. A gente ligou para o servidor, né? Marcílio teve esse trabalho de ligar para o servidor. De fazer uma pesquisa anterior, a gente começou a fazer uma pesquisa ligando para saber, colher informações prévias e também para resgatar a memória. A gente não foi, como a Aline falou, não exclusivamente nos documentos da instituição em si, mas todo o envolvimento com a sociedade também, ao qual o tribunal está inserido, né? Quando vocês falam servidor, é servidor aposentado que não, tem uma um história servidor no lugar? do próprio local. A gente ligava e dizia, você acha que tem alguma coisa interessante no seu arquivo? O que você pode nos dizer sobre o seu arquivo? Aí muita gente dizia assim, eu não sei. Mas não aí eles resgatavam muito isso. Mas tinha um servidor aqui antigo que contava que tinha isso. Também. Quando a gente ligava para pegar essas informações, às vezes os servidores locais, eles tinham contato dos servidores mais antigos e iam buscar algumas informações previamente que a gente solicitava. Mas o contato direto nós não tivemos, porque como a gente fez um levantamento prévio, para já ir direto no foco do que a gente precisava, então eles pegaram algumas informações e nos trouxeram de servidores mais antigos que vivenciaram mais coisas dentro do tribunal, né? Vocês caíram em campo, né? Sim. Literalmente. Sim. E nesse campo, quantas comarcas fizeram parte desse campo? Eram para ser 9. Quais critérios? Nós delimitamos dentro do contexto que a gente queria apresentar na Expo 130, né? E aí a gente intitulou do cangaço. Na verdade, a gente começou a ver os processos que seria mais interessante para instigar a própria sociedade interna e externa para ver. Mas como tiveram acesso a esse processo antes? Esse processo antes foi disso, da gente ligar. Através de um diagnóstico arquivístico que já vem sendo feito desde 2018, que a Adriana ela já havia feito previamente em algumas comarcas, levantamento para saber a documentação que tem dentro dos arquivos.
E aí ela já havia identificado que existia um processo que falava sobre o cangaço lá em Pau dos Ferros, que existia um processo sobre escravidão lá em Jardim Seridó. E assim ela já tinha esse diagnóstico prévio. Mas aí a gente foi por telefone, dentro desse recorte que a gente fez, que era para trazer à tona o cangaço e a escravidão no contexto histórico, e aí a gente saiu ligando comarca por comarca. Você tem conhecimento do que você tem no seu arquivo? Você tem sobre isso? Alguns diziam, tenho. Aí outros vem essa questão de servidores antigos. Tinha um servidor aqui que é ele que guarda um processo que tem uma capa de couro. A primeira comarca, tu lembra qual era? Eu não lembro o nome. Daqui que a gente foi? Sim. Lages. Pronto, Lages foi muito engraçado, porque quando a gente chegou lá, a moça tinha dito, mas teve uma pessoa que disse que tinha esse negócio. Aí, meu Deus, teve uma pessoa que disse. Aí já ficou mais complicado. Que era uma carta de alforria. Aí a gente começou a olhar, tinha várias caixas, aí algumas coisas no chão, e a gente ficou... E aí, como é que a gente vai fazer esse processo? Para localizar esse processo. Aí, não, vamos pelos mais antigos, as caixas mais antigas. Aí começamos a garimpar tal. Aí daqui a pouco veio um servidor lá e disse, não, tem uma planilha ali que tem. Aí ele foi lá e localizou o processo. E o mais engraçado foi que não era uma caixa antiga. A gente não caiu. E além disso que a gente foi procurar, a gente ainda encontrou outras coisas que a gente não estava procurando. E terminando achando dentro desses arquivos. E também, querendo ou não, esse diagnóstico, esse segundo diagnóstico, né, feito, também nos abriu a luz para outras comarcas, assim, que a gente viu que tem ainda muito documento que precisa de restauração, muito documento que tem muito a se contar, muito documento que precisa ser resgatado. Então a gente já viu algumas comarcas que a gente já precisa ir com urgência, entendeu? E viu que também tinha documentos que eram muito necessários, então a gente trouxe. Mesmo sabendo que a gente não ia utilizar naquele momento para a exposição, mas para um resgate, para um resgate mesmo histórico daquele documento, né? Para ele não se perder mesmo, deixando lá. Uma das coisas que a gente até elaborou nas perguntas são só um roteiro, né? Sim. Só para nos dar um norte, mas seria essa questão do estado de conservação. A pergunta, dentro dessa pergunta vocês se depararam com coisas que não estavam esperando encontraram, como você mesmo falou ali, documentos em estado bem ruim, né? Ruins. E também suponho que leve um tempo ali dentro daquele arquivo. Uma dúvida técnica. Quais são os cuidados que vocês têm para o manuseio deles, desde luvas, ou sei lá, não entendo, né? Mas até para não sair de lá espirrando muito. E também qual é o nível de porcentagem, sei lá, vamos dizer assim, de que esse documento encontrado vai ser restaurado e como? Então, os documentos... Acho que é a sua área mais isso, né? Termina sendo nas nossas duas áreas, porque ela atua também no laboratório de restauro, então ela tem um conhecimento também. Eu fiz a especialização em gestão documental exatamente porque atuei na área de restauro. Então, aí, quando a gente chega no interior, a gente vê que é precária a situação dos acervos, né? Principalmente no contexto histórico. Por quê? É muito quente o interior. Então, o papel ele se degrada muito rápido. Sim. E por não haver um acondicionamento da melhor forma, muitos, quando a gente pegava num processo, ele se despedaçava na mão. Porque estava ácido demais, ou estava quebradiço demais. E são documentos que a gente via que tinham uma relevância muito grande. Por exemplo, quando a gente estava fazendo a pesquisa lá em Pau dos Ferros, a gente encontrou muitos inventários que tinha aí contexto da escravidão. Então, assim, tinha muito nos inventários lá, tinha dizendo, eu tenho não sei quantos escravos. Porque o inventário em si, ele é para colocar tudo que tem. Então, tem bem imóveis e imóveis. Isso. Então, os negros se encaixavam nos bens móveis. Né? A nossa preocupação hoje é justamente esses documentos. E a gente tem uma preocupação maior porque a comarca está para mudar de prédio também. E esses documentos que estão quebradiços, que não tem esse acondicionamento tão bom,
quando for para essa outra, no transporte, se não tiver um cuidado adequado, vai se perder. E o que fazer? É por isso, justamente, o ideal seria que nós pegássemos esse material, fosse lá uma equipe para poder fazer um melhor condicionamento, para poder transportar ele e ver o que é que pode ser resgatado, porque nem tudo vai poder ser resgatado. Tem muitos processos que foram molhados, então já estão grudados, outros que a gente não consegue manusear de fato. Então, assim, é uma preservação para colocar ali num encapsulamento para ficar um registro daquela página inicial, porque o restante a gente tem que ter conhecimento. E assim, quando pena, você... né? É verdade. Muito. Mas também a gente tem outra realidade, Desculpa, né? Helene, pena que eu digo só 10 segundos. Certo. É uma pena para o conhecimento local e para o país. Sim. Porque Com são demanda certeza, como com escravidão. certeza. A gente vê isso exatamente pela história que a gente fez. Foram 130 anos de história escrita. Acho que foi Bira que fez o áudio, não foi o áudio de descrição. Ele fez a parte resumida, ainda bem, foi muito áudio. Porque tem muita coisa a se contar. E a gente só contou porque a gente tinha esses processos também. A gente fez um resgate histórico, não só de dados administrativos, né? Primeira sede, segunda sede, terceira sede, quantos desembargadores de tal ano, mas também a gente fez um resgate histórico com relação aos processos. A gente trouxe vida a esses processos. E os processos, eles não estão mortos. Nunca. Eles nunca estão mortos. Eles são permanentes. Permanentes. Né? A gente tem 3 tipos de São uma foto arquivo. do país, né? Sim. E outro, certeza. o arquivo ele tem muito a oferecer. Porque quando você pensa assim, é um arquivo judiciário de processo, tem o que oferecer? Muito. Uma pessoa da área de linguística pode ir lá pesquisar a escrita daquele período, a grafia daquele período. Quantos a gente vai entrar aí em datas comemorativas que vai falar sobre violência contra a mulher? Já passou, inclusive, mas quantos processos não tem que pode vir à tona, assim, causos que pode vir à tona para mostrar à sociedade, né? A própria questão da lei, a mudança da lei, exatamente por causa da mudança da sociedade. Então, uma coisa reflete na outra, né? Voltando também um pouco a questão dos arquivos que você falou de preservação, de conservação, acho super interessante a gente falar que nós não temos ainda esse aparato. O próprio tribunal não tem esse aparato da gente conseguir restaurar. Mas a gente está tentando convênios com laboratórios. E um desses laboratórios, como o Marcílio falou, que eu trabalhei, foi o laboratório de imagens, que é um laboratório que faz digitalização de documentos antigos, mas ele faz isso com uma ligação com o LABRE, que é um laboratório de restauração. Todos dois dentro do Xixila. E a gente ainda teve mais uma parceria que foi com o LEIS, Laboratório de Experimentação Histórica. Quase que eu não falo. Que é um laboratório que ele utiliza desses artefatos que foram restaurados, foram digitalizados, para serem lidos. Então, é um laboratório mais voltado à paleografia, que é uma técnica da gente ler aqueles documentos, da gente... Aquela escrita assim, parece que cursiva, né? Exatamente. De antigamente. Então, exatamente. Sim. Então, é algo que a gente fez esse convênio. Na verdade, o primeiro foi uma cooperação técnica, né? E aí eles fizeram isso de bom grado. Teoricamente, de bom grado, assim, porque não ganharam nada com isso. Eles viram a importância. Né? Eles viram a importância. Sim. E é imprescindível isso para várias áreas, como o Marcílio estava falando. Você entra aí na história, você entra no direito, você entra na linguística, você entra em vários ambientes, entendeu? E para você entender a profundidade disso, é só indo na comarca. O importante é Então, que não se perca, né? Exatamente. A luta é essa, então, para que não se perca, a né? gente tem que ir lá, resgatar e fazer essa união entre os laboratórios Alguma e o TJ. porcentagem de êxito já, de andamento? Sim, por exemplo, tem um documento já restaurado que estava no memorial há muito tempo, que é o inquérito policial de Lampião. Sim. E esse documento restaurado, ele pode mostrar a gente, que inclusive está na exposição logo no começo, vocês podem ir lá. E aí tem esse documento restaurado e do lado nós temos outro documento, que a gente também achou por resgate de memória, que foi um documento também falando sobre o cangaço, só que é um cangaceiro que veio exportado da Paraíba para cá. Foi encomendado. Ele foi encomendado. Mas foi encomendado a morte dele aqui no... Foi uma emboscada. Então a gente e o não processo detalha tudo isso. Na leitura que a gente foi super tendo. interessante. Você vai ver uma questão Muito. política ali no Dá um meio. filme. Sim, Então, dá um sim. filme, dá uma
novela, Não, uma foi minissérie. foi feito um roteiro total da vinda dele da Paraíba até aqui, como é que ia acontecer esse acidente, Sim. para dizer que foi um acidente a morte dele. Mas, na verdade, a morte foi encomendada. Onde foi isso? Foi, Esse processo? foi de Pau dos Ferros, agora eles foram encomendados. Eu não sei onde é que ele morreu. Foi a Cari, foi? Não, foi a Cari? Foi Esse numa... processo, vocês encontraram... Em Pau dos No Ferros. Patos Ferros, é. Eu acho que foi Pau dos Ferros. Não, foi Patos Ferros, não. Foi em... Gente, Aqui- é Mas foi muito no Seridó, processo. né? Foi. É aqui em É cima. muito, foi É muito muito documento pra pegado em guardar. vários comandos. Na cabeça. né? Depois de Acari é o quê? Depois de Acari vindo é o quê? Tangará? Já disse- Não, é... Boa pergunta. Eu acho que... É Pau dos Ferros... Eu tô tentando me lembrar onde é que eu achei. É outra... Que eles só entregaram a gente, foi Caicó, não? Não, Caicó não, é outra. Depois de Caicó. Depois de... Vamos chutando. É que eu não vou lembrar, não. Depois de É o vocês, a nome gente da promete. cidade de uma amiga minha. Eu não tô lembrando, não, mas tudo bem. Antes de- Mas voltando para essa cooperação que vocês fizeram meio Sim, até sim. que informal, mas, qual a importância dessa parceria entre as duas instituições para a construção dessa memória do Poder Judiciário? Então, aí eu vou falar. Porque eu gosto demais dessa parceria. A gente tá tentando um convênio agora. E esse convênio, ele Tentando vai como, trazer... Um convênio é um... Não, tentando como? Tentando com o TJ e o FRN. Porque No os papel dois mesmo, têm de que... fato, é, é um convênio. de fato, formalizar esse Formalizar, convênio, né? portaria. Porque, querendo ou não, isso foi meio por amizade. Eu e Alisson, nós somos do departamento de História. Cada um tem uma amizade com um professor diferente. Então, a gente acabou que, realmente, questão de amizade, conseguindo trazer essa restauração mínima, porque não foi uma restauração feita por completo, em alguns documentos. Outros documentos a gente, inclusive, cedeu a guarda para ficar salvaguardado mesmo no próprio laboratório de restauração. Por quê? A carta de alforria que a gente encontrou em Lages, ela estava super danificada. Primeiro, a gente nem sabe ainda se é uma carta de alforria. Porque é um documento muito antigo, mas estava com muito fungo, muito deteriorado. Então, se a gente passasse a página, ela quebrava e a gente não tinha essa informação. Então, é a própria restauradora, que é Eva trabalhando no laboratório de restauração, e aí ela foi e disse, não, vamos deixar ela para fazer um trabalho mais específico. A gente vai ter que fazer uma lavagem, vai ter que fazer uma restauração mais específica, é algo mais complexo. Então, vamos deixar esse documento de lado. E alguns outros documentos a gente conseguiu trazer para a exposição depois de pequenas restaurações feitas. Então, esse convênio, ele vai firmar essa restauração e vai firmar para que esses outros documentos também sejam restaurados. Então, temos atas antigas ainda, que ainda estão no DRM, e alguns outros a gente conseguiu trazer, porque todos os anos tinham atas. Então, a gente tem a ata de instalação do TJ de 1892. Em 1892, a gente tem essa primeira ata de instalação do TJ, e a gente conseguiu achar, né, indo No arquivo lá. A gente tinha os livros lá, num estante, que até então a gente não sabia o que eram aqueles livros. Mas nessa busca a gente tem aqueles livros, vamos ver o que é que é. Quando a gente começou a folhear os livros, eram as atas do tribunal. Entre Um elas... trabalho de antropologia. E essas atas, elas todas precisam de restauro. Paleontologia. Como é que chama o que acha o... Eu acho que você ia dizer arqueologia. Arqueologia. Perdão, Se mas- torna algo mais arqueológico Pega a quando a gente... poeirinha, tira a poeirinha, Justamente, para descobrir o que é aquilo. a Exatamente. escovinha vai lapidando. Eu acho até que essa parceria é muito boa para o FRN também, porque eles têm acesso, de repente, a teses, podem daí Com fazer certeza. dissertações. Não, E e tem já- sempre, inclusive, e sempre tem um toma lá da cá, né? Nessa troca de informações dela lá, despertou um projeto de mestrado de uma colega. Tem uma colega, na verdade não é bem uma colega nossa. Ela já trabalha no laboratório de experimentação histórica, né? Esse laboratório junto com a gente. Ela foi até com a gente numa última viagem, porque quis mesmo para conhecer. E aí ela realmente, como o Marcelo falou, abriu as portas para ela, porque ela sabe que talvez, quem sabe, todavia, tenha algo para a tese dela. Isso. Porque exatamente devido à questão de manipulação de documentos, a gente não conseguiu abrir todos os documentos.
E aí a tese ela é específica em processo criminal contra ou feito pelos próprios escravizados. Então, é algo muito específico. Os documentos que a gente trouxe, é muito bom. E tinha também, lá em Mossoró, quando a gente chegou lá, já tinha um ex-estagiário lá da comarca. Em Patu também. Que ele estava pesquisando já sobre escravidão também. Sim, sim. E aí ele já indicou o que ele já tinha encontrado, adiantou um pouco nossa parte, e quando a gente chegou nas outras comarcas, a gente já começou a fazer esse intercâmbio. Já tinha o WhatsApp dele, já mandei, a gente encontrou isso aqui em tal comarca. Ele, que legal, não sei o quê. Já ficou esse intercâmbio. E em Patu a gente descobriu exatamente que tinha um historiador que foi lá e ainda separou alguns documentos. Então a gente disse, já tem alguns documentos aqui separados. E aí a gente retoma a importância de a gente trazer à luz esses documentos. Quanto antes a gente conseguir tratar e disponibilizar, mais pesquisa vai ter. Querendo ou não, você manipulando o documento e ele não estando num estado de conservação bom, vai chegar um momento que você vai ser a única pessoa que viu. Né? Câmara Cascudo era assim. Ele pegava o documentozinho e aí, se ele achasse que aquele documento era importante, ele ia riscando o documento. E assim, a gente não quer fazer isso, ao contrário, a gente quer trazer. Isso também não era errado na época, normal. Mas. Às vezes os arquivos permanentes que dar acesso à informação, ao que está ali para as pessoas. Né? E de hoje a gente precisa fazer isso, é essa preservação, né? Então é muito importante. Você falou de conservação, eu já fiquei super empolgada. É muito importante trazer isso à tona. E como é que o pessoal que guarda esses documentos, eles encaram essa questão de repassar esses documentos para a guarda de outras pessoas que não da comarca? Tipo, como você falou, que teve documento que já ficou na UFRN. Outros vocês guardam aqui. Aí como é que o pessoal é receptivo? Eles entendem dessa importância? Eles queriam, na verdade, que a gente trouxesse. Eles doam mesmo, pode levar. Eu acho que das 9 nós passamos em 8, conseguimos passar em 8 comarcas. E das 8, 7 foram a favor de ser trazido todos os documentos. A gente não tem condições de trazer todos. É porque assim, muitos não sabem da importância que aqueles documentos têm. Muitos acreditam que são papéis velhos, documentos velhos, antigos, que estão tomando espaço. Inclusive, Caicó doou para a universidade uma parte do acervo. Foi? Deu para eles preservarem, né? Como lá tinha um projeto lá, acho que um professor que estava fazendo pesquisa, ele disse, leve, guarde, conserve. Assim, está salvaguardado nesses documentos, porque se tivesse dentro da comarca, sem estar Mas não é o ideal. O ideal é que esteja dentro da própria instituição, os processos, porque é memória da instituição. Né? Querendo ou não, a gente acaba se perdendo um pouco quando a gente acaba doando, né? Sim. Mas também tem a outra via se a gente não ia utilizar, é melhor dar a quem vai utilizar. Né? Não se pode doar documentos públicos. Sim. Não se pode. Dentro da lei de arquivo, a lei 8.159, ela fala que os documentos públicos têm que ser conservados pela instituição. E não pode ser dispersados, não pode ser emprestados, não pode ser alienados, tem que ficar dentro da instituição. Pode ser a fim de consulta, claro, né? Porque os arquivos permanentes estão para isso. E nesse caso na nossa comparação técnica, a gente deixou em salvaguarda lá, mas os documentos são nossos. Sim. Quando forem restaurados, eles voltam para eles fazem o processo de digitalização, para disponibilizar, para não ficar manuseando aqueles documentos. Então, assim, aí é muito muita vantagem. Muita. Tem. E, querendo ou não, além da gente conseguir trazer, né, à luz esses documentos e tudo mais, colocar isso na digitalização, a gente também consegue trazer para... É mundial, gente, é mundial. Porque hoje em dia é tudo global, a gente pega no celular e vê um artigo e vê... Pronto, isso daí do mesmo jeito. O repositório do Labim, ele é utilizado aqui, é utilizado em Portugal, utilizado em outros lugares. Em qualquer lugar do mundo, dizer um OK Google... Exatamente, você vai achar esse documento. E o pessoal do Laboratório de Imagens, ele tem um programa especializado que quando você tem um convênio mais assertivo, né? Alguns bolsistas já ficam específicos para estudar aquele documento. Então, ele não estuda como o LES, que ele vai esmiuçar o documento. Ele vai ver o que se trata aquele documento. Aquele documento é um processo criminal contra a mulher. Aí você vai fazer uma pesquisa, você vai colocar assim, processo criminal contra a mulher.
todos os processos vão estar Está lá. indexado. Então, é um trabalho, é quase um RDCA, né? Que a gente precisa ter também aqui no De tribunal. descrição. Então, essa cooperação técnica, até para a gente aprender também, vai ser muito importante. Então, Desde quando essa cooperação? A cooperação técnica Informal? informal, começou exatamente quando a gente voltou das comarcas. Quando? Em maio. De abril para maio, Desde 2018 um trabalho prévio, fez depois começou a um visitar diagnóstico. Isso. as comarcas e em maio começou essa cooperação. Isso. Sim, querendo reforçar, em 2018 o diagnóstico foi feito, inclusive com uma pessoa também do laboratório de restauração, que foi Eva. Isso. Eva Teve um acompanhou a acompanhamento. Adriana e acho que Ribeiro e mais Isso. algumas pessoas, servidores, nas comarcas e fizeram esse diagnóstico. E eles fizeram também por causa de Eva, entendeu? Então, ela já tem esse acesso, ela é historiadora e também trabalha, o mestrado dela é específico em restauro. Então, ela trabalha muito com isso, o laboratório é coordenado por ela. Então, assim, é uma cooperação técnica de uma pessoa que realmente entende o que está fazendo, né? E com o que está fazendo. Vindo um pouco para o que você perguntou da importância da comarca que acha aqueles documentos. E outra coisa interessante que a gente identificou quando a gente estava fazendo a pesquisa, para saber o que é que eles tinham dentro do acervo, é escritores locais das cidades, quando vão fazer um levantamento histórico da cidade, sempre vai buscar na fonte do tribunal, para contar alguma história. Então, muitas das vezes a gente perguntava, você tem conhecimento? E dizia, mas tem um escritor aqui que fez um levantamento, eles consultaram aqui, eu vou ver o que é que tem no livro dele. Aí me mandavam foto do livro, lá do sumário, para ver o que é que tinha, a parte que falava do judiciário. E aí também foi que teve muita fonte de informação para a gente também. A gente tem aqui no nosso roteiro 2 perguntas, eu acho até que vocês já responderam, né? Que é da estrutura que era encontrada lá, vocês disseram que tem muitas caixas, tem algumas coisas jogadas lá e a organização também estava dessa Teve um que eu forma. queria destacar, que foi a comarca de Jardim do Seridó, que é Perfeito. muito organizado. Perfeito. E foi um trabalho feito por uma então terceirizada, uma pessoa Da terceirizada prefeitura. Da prefeitura. É onde tinha o processo em 1700 e alguma coisa. 89. Quando a gente chegou, a gente queria esse processo. Ela foi lá na caixa, pegou o processo e trouxe. Assim, 5 minutos. Foi. 5 minutos. Passamos literalmente 5 minutos em Jardim do Enquanto o Seridó. outro, a gente passou 3 horas para 3 começar a a olhar, 4 para saber o horas. que é que tinha. A pessoa, eu acho que É essa a aquela função do caixa. arquivo, estando organizado. Quando pedir, a gente vai ali. Tá aqui, ó. Esse convênio, qual assim, a previsão dele de ser feito? A gente tá querendo startar ele agora em novembro, Sim. mas não sabemos. Porque é algo mais... Está conversando com a presidência. Exatamente. E também tem a questão do própria UFRN, né? Aceitar os termos. Sim. O TJ aceitar os termos da UFRN, a UFRN aceitar os termos Sim. da... Então tem todo um trâmite de contratos aí. Certo. Conservação também vocês já falaram. E curiosidades também, né? Como vocês citaram, abordaram bem. É bom assim mesmo. A gente deixa vocês sem pergunta. Não, mas Nós dois falamos Normal, muito. vai lembrando de uma coisa, vai lembrando de outro fato. É o bate-bola, né? Um bate-bola bom. Pronto, Bira estava resgatando essa questão da cronologia, né? Desde quando foi feito aquele diagnóstico prévio de 2018 e culminou com a Expo 130. Pronto, aí desse trabalho todo, essa caminhada de resultados que vocês alcançaram até agora e perspectiva para frente, porque parou agora, não que parou, mas assim, chegamos na exposição. Mas tem alguma perspectiva desse trabalho ser ampliado, Com certeza. inclusive com essa cooperação e outras ações? Inclusive a gente já adiantou um pouco, né? Assim, nós fomos em busca de uma perspectiva, de um recorte que a gente tinha feito para a Expo. Mas no caminho a gente já encontrou outras coisas que a gente já resgatou, vendo uma coisa futura, né? Uma perspectiva futura para fomentar o memorial. Porque o memorial, quando ele estiver a pleno vapor lá, a exposição que está aqui hoje vai para lá, vai estar permanente, mas aí a gente já está resgatando coisas futuras para novas exposições, para ter uma coisa itinerante e trazer à luz mais contextos históricos. Exatamente, eu acho que essa foi realmente um start. Foi
uma fagulhinha para acender uma grande O fogueira, porque é desse pouquinho a gente viu o quanto tem. Então, a gente teve aí um resultado incrível, porque eu achei lindo a nossa exposição. Eu sou muito babona pela nossa exposição. Vão lá, visite, já é a segunda vez que eu estou fazendo a propaganda. Mas assim, foi um achado tão de pouquinho, a gente saiu montando um quebra-cabeça, que se tornou um quebra-cabeça tão grande que a gente não imaginava que ia ser daquele tamanho. Então, para muita gente, mas ficou tão... Eu achei lindo. Muita gente ficou... Na vitrine inicial ali era para ter 2 processos. Aí a gente localizamos uns 5 ou 6. Vamos colocar... Não dá, vamos guardar, segurar para outro momento. Exatamente. Ainda tem mais coisa. Inclusive, tem 4 processos de escravizados, onde um deles a gente consegue abrir e os outros 3 não. Porque eles precisam de restauração. Mas a gente ainda conseguiu, com toda uma técnica, entender o que era aquele documento, abrir com o pessoal do laboratório de experimentação. Ela conseguiu abrir e ver que ali era uma carta é um livro que é ainda de couro, e ali tem uma carta requerendo ação de liberdades. Então, são várias ações de liberdades dentro do mesmo livro. É algo que a gente não pode perder. Então, a gente tem ele, tá preservado, à medida que a gente não vai ficar mexendo, mas que ele precisa passar realmente por um restauro. E um restauro mais profundo e tudo mais. E Aline, agora você tocou num ponto. Como é que vocês já definiram a prioridade desses achados em nível de esse deve ser logo, ou esse outro daqui a algum tempo? Sim, ou todos são passados em igual momento para os parceiros? Não, a gente acabou definindo algumas prioridades, na verdade, mais pontuais, principalmente quando a gente foi para as comarcas, a gente viu que algumas estão mais degradadas na situação do que outras. Por exemplo, Jardim do Seridó, como a gente falou, é um exemplo. É um arquivo excelente. Então, se a gente tem os documentos de 1789, que está melhor do que 1910, a gente vai pegar os de 1910. Entendi. Então, a gente está vendo para os que estão mais degradados. Né? Então, esses documentos... A prioridade é essa. Os documentos que estão mais degradados. Então, os documentos... retórica, mas só para ter certeza. Não, mas é isso mesmo. E é uma boa pergunta. Por quê? Querendo ou não, a gente podia pegar os que estão mais acessíveis, né? Mas, assim, se a gente pegar os mais acessíveis, nem sempre eles vão estar em uma condição que eles vão precisar mesmo. Entendeu? Então, a gente precisa pegar os mais degradados. Os mais acessíveis. Os mais acessíveis e os mais degradados. Porque também a gente não tem a disponibilidade, por enquanto, de trazer os documentos como devem estar, né? Salvaguardados, de maneira condicionada. São muitos documentos. E o laboratório também não dá conta. Ele não vai parar exclusivamente para Tem uma ideia, Marcelo, de quantos, Aline, quantos quantidade achados, quantos processos vocês nessa situação? Assim, Não, assim, no total, a gente não fez esse levantamento, não fez esse diagnóstico para quantificar exclusivamente de um recorte assim, de 1900 a 1940, por exemplo. A gente não fez esse recorte. Quando fizemos um diagnóstico como um todo da comarca. Isso a gente tem dados de documentação. O que é que a gente tem? Em Natal, por exemplo, a gente já sabe que a gente tem 13 quilômetros de documentos. Em Natal. Nos interiores. Uma via costeira, como tem na reportagem, a via costeira toda. Se colocar um do lado do outro, vai dar a via costeira todinho. Dos interiores, a gente tem um levantamento parcial de algumas comarcas. Não tivemos a oportunidade ainda. De Pau dos Ferros, eu não tenho quantitativo aqui de cabeça. Eu tenho daqui porque foi o daqui, eu e a outra equipe, a equipe dos arquivistas que fizemos o levantamento. Hoje lá a gente tem os dados, mas eu não tenho de cabeça aqui para dizer. Não lembro agora do quantitativo. São muito. É coisa assim de mais de 3 mil caixas de arquivos. Em uma comarca. Em Patu, que é uma comarca bem pequena, e a gente acabou de ir lá, mas ele foi dar um treinamento para arquivos correntes, que são os arquivos que são utilizados no dia a dia, e eu fiquei com os arquivos permanentes, para tentar condicionar melhor esses documentos. Então, acho que a gente juntou aí pelo menos umas 500 caixas para organizar, e a gente está falando de uma comarca bem pequena, assim, pequena estruturalmente falando. Tem muita coisa. Você ia fazer uma pergunta? Sim, desse trabalho todo aí, desse trabalho historiográfico todo,
desses achados, dessa oportunidade de parcerias, o convênio em si. Como é que vocês veem, né? Vai-se, a partir de agora, se estabelecerem normas para que as comarcas adotem, para que elas comecem a praticar, para que bons exemplos como o de Jardim sejam seguidos por outras? Isso vai acontecer nesse convênio ou por meio de treinamento, sei lá? Então, assim, do próprio tribunal já tem uma resolução que fala sobre a conservação dos seus documentos. Eu digo assim, a partir desse novo trabalho. Aí, em vindo essa cooperação, o pensamento é que se faça treinamento, palestras nas comarcas para suscitar primeiro, para eles despertar pela importância que tem aqueles documentos e assim ver quais são os meios que se tem de acondicionar melhor, de preservar melhor esses documentos, né? Porque através desse convênio é que vai dar esse start aí, como a Aline falou, e é o que a gente espera, né? Que a gente possa conservar melhor esses documentos. Um convênio é exatamente um pouquinho do que vai ser feito, assim. Esse convênio ele deve demorar bastante. A gente espera que demore bastante, porque isso tá um trabalho lento também, né? Porque são documentos frágeis, né? Então não é uma coisa assim instantânea que se faz. Se a gente pegar a comarca lá de Patu, como ela falou, de 500 caixas. As 500 caixas é coisa para 2, 3 anos. Exatamente. Talvez mais, dependendo da produção, de quantos são os bolsistas que estão realmente fazendo isso, né? Porque a gente tem um laboratório, mas tem vários bolsistas com vários outros projetos, né? Com outras instituições também acopladas. A gente tem o Labre e ele é, vamos dizer, ele é renome aqui em Natal. Sim. Você vai em qualquer outra, a gente foi fazer uma visita técnica no Museu Câmara Cascudo para entender mais sobre o museu, para entender mais sobre a exposição, antes de a gente fazer a nossa própria exposição. Então, quando a gente foi lá, eles indicaram o Labre, que a gente já tinha parceria. É referência, né? Então, eles são referência aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, eles têm muito acervo a ser feito. Não só nosso, de outras instituições. Sim. São quantos da UFRN? Da UFRN são 3 laboratórios que a gente vai tentar convênio. Porque é o laboratório de restauração, que é o primeiro. Sim. O laboratório de imagens, que é o segundo, que faz a questão da imagem, a digitalização. E também a divulgação disso, como eu disse, né? Um trabalho também minucioso, porque eles vão olhar do que se trata cada documento. Fazer a descrição dos documentos. Fazer a descrição. E aí a gente tem um laboratório de experimentação histórica, que é um laboratório que vai trazer à luz aquele documento. Ele vai ser apresentado. Né? Todos de história, todos de departamento de história. Aqui não tem o curso de arquivologia no estado. E assim, o de biblioteconomia que mais se assemelha ao de arquivologia, que é de ciência da informação, ele ainda não tem esse laboratório, mas exatamente porque dentro do Xixila, eles têm parceria com o CCSA. Obrigada. Eu vou ficar elogiada por todos os historiadores. Só mais 2 perguntas. Sobre a importância dessa gestão documental para construir essa história, essa memória do Poder Judiciário. Vou deixar essa pergunta para o arquivista. Então, tá começando um despertar melhor para essa fase, né? Estamos aí agora com um prédio novo para o arquivo. Ainda não é o nosso arquivo definitivo, o arquivo central, onde a gente vai comportar, por exemplo, esses 13 quilômetros de documentos que tem na comarca de Natal, lá nesse arquivo ainda. Vai ser onde? Aqui, Cidade de Esperança, aqui. Ainda na Avenida 6, um pouco mais para frente. Tem a Polícia Civil, mais para frente um pouco. Está sendo lá, mas lá vai abrigar hoje os arquivos que estavam no Miguel Seabra e no Complexo Judiciário. A gente espera que dê. Pelos cálculos que nós fizemos, caberia, mas aí a gente precisa de uma estrutura para isso, né? Não vai dar os 13 quilômetros? Não vai dar para reunir tudo, porque a gente tem muita coisa, por exemplo, lá no depósito judiciário tem muitos acervos, aqui na 6, no DRM, tem outro patamar bem grande de documentos, e essa gestão, ela é necessária ser feita, porque tem muitos documentos a serem avaliados, tem muitos documentos que, após sua avaliação, classificação, já vão poder ser descartados, segundo a tabela de temporalidade do CNJ e da instituição, e vai abrir espaço aí, por exemplo, a gente
resgatar esses documentos históricos e trazer para cá para tratar melhor, né? Então, assim, o quanto antes essa gestão acontecer, esses subsídios forem dados para o arquivo, mais condições a gente vai ter de perpetuar aí e descobrir mais coisas que tem no arquivo. Com certeza. E ele até falou sobre a questão de gestão documental também. Essa gestão, ela também já trouxe um pouco, né, o arquivo permanente, deixando um espaço para o arquivo permanente para a gente poder trazer. E hoje o da arquivo própria comarca. tá sendo bem servido, né? A Adriana aí conseguiu uma equipe multidisciplinar, que aí tem arquivista, historiador e tá vindo um museólogo também para dentro do arquivo para fazer esse conjunto, arquivo e memorial, para fomentar mais ainda essa memória institucional e trazer mais pesquisadores para dentro dos arquivos do tribunal. Exatamente. O memorial, ele não vai ser alimentado por outra coisa a não ser a própria instituição. O memorial é da instituição, então deve ser alimentado pelo arquivo permanente da instituição. Marcelo, para finalizar, a gente sabe que a história é contada no dia a dia, né? Não para, vai seguindo em frente. Então isso quer dizer que o trabalho de vocês também tem uma continuidade permanente. Sim. E a gente está vendo novos meios de registrar a história sendo criados, já, tecnológicos inclusive. E a pergunta é, agora com esses novos meios, está sendo mais fácil registrar a história e resguardar a história? Não é que esteja mais fácil, assim, tem uma estrutura melhor para ser feito isso, mas nunca vai se afastar do antes com o atual. Por quê? Para você contar uma história hoje, você tem que ter uma fonte. A fonte hoje são os arquivos permanentes que a gente tem. E aí, claro que as tecnologias estão ajudando bastante, porque é possível a gente ter um repositório, onde a gente pode pegar tudo isso que já foi contado, já aconteceu, digitalizar, tratar e disponibilizar aí nos repositórios digitais e facilitar o acesso e a busca da informação, né? Com certeza. Porque anacronicamente a gente não tem nem como dizer que antes era pior e hoje era melhor, porque antes a gente não tinha essa tecnologia. Então a tecnologia trazida atualmente está sendo utilizada. Então o TJ está tentando o máximo possível, com convênio e tudo mais, trazer essa tecnologia para resguardar essa história. E a gestão de documento, ela não acontece apenas no físico, ele tem que acontecer no digital também. Sim, sim. Porque hoje, quantas pessoas não tem aí, a gente tem um storage aí com o mesmo de pastas. Se a gente não classificar um documento, se nomear um documento da forma correta, como é que vai localizar isso depois? Tem que ter uma gestão, inclusive, eletrônica de documentos, né? Tem que estar atrelado. Porque é digital que não precisa dessa... Com certeza. A gente, muitas vezes, quando a gente baixa um arquivo, ele não vem com nomeado, vem uma numeração ali. Se a gente não for lá renomear, se não tiver um repositório, né, a gente pode indexar, pode extrair mais termos de dentro desse documento, quando a gente fazer uma busca, recuperar ele facilmente, vai se perder da mesma forma. É igual a gente pegar o nosso computador e colocar tudo na caixa de entrada. Aí quando a gente vai procurar, ai meu Deus, cadê? Pronto. É exatamente. Sem o nome fica difícil. Fica. É a melhor tem que ter uma gestão de documentos fica também no âmbito digital, senão vai ser uma massa documental que a gente chama, em vez de física, uma massa documental digital. Vocês já devem ter feito muito esse tipo de trabalho, mas em relação a tribunal, você teve algum trabalho lá no Paraíba? Não, na área do judiciário não. Eu trabalhei no público lá, mas no estado, mas aí foram documentos de RH, da empresa de turismo da Paraíba também trabalhei, mas aí foi no setor de contabilidade, dos documentos contábeis, não um documento judiciário. Você tem conhecimento, Aline, de tribunais que estejam tendo essa preocupação que de repente Com certeza. Sim. Nós fomos em maio a gente foi para um congresso de memória e nesse congresso Pernambuco. E aí nesse congresso preservar a história né? Não, e assim, o Tribunal de Pernambuco foi exclusivo sobre gestão documental, que houve e reuniu vários tribunais do judiciário, trabalho, militar, vários, tudo para discutir a memória quando institucional. Quando eles estavam lá de maneira digital, mas trazendo também a experiência deles. Então a gente tem documentos de Museu de História do Rio de Janeiro
E aí a gente trouxe a experiência pra gente, entendeu? A gente foi tentando trazer um pouco de cada um. Por exemplo, em Pernambuco a gente foi e fez uma visita no memorial. E um dos processos lá do memorial é você sentar e você ver um processo sendo transmitido. E aí, já um fruto desse encontro, trazendo um spoiler aqui, o tribunal, conhecemos o arquivista do Tribunal do Trabalho e a arquivista do Ministério Público. E aí a gente, daqui, do Rio Grande do Norte. E aí a gente já pensa em fazer um evento local com os tribunais locais, dessas esferas. Para a gente trazer à tona também essa troca a memória do tribunal, né? A gente tinha um tribunal único e esse tribunal ele foi sendo dividido. Então, a gente tem um tribunal eleitoral agora, então a gente tem um tribunal de trabalho, a gente tem... Em determinado momento eles se conversam. O Ministério Público com o Tribunal de Justiça se conversa todo o tempo. Que de documentação deve ter num TRE da vida, né? Sim. Sim, com certeza. Sim. E todos eles, se eu não me engano, todos eles têm um memorial. Então, a gente fazer essa junção de vários memoriais, aí vai dar um grande congresso, pequeno, mas grande congresso. Local. De informação também, de conhecimento, né? Previsão de quando se dará esse Então, evento, é um não? spoiler bem spoiler, porque ele tá dando spoiler até pra mim, tá? São articulações de bastidores aí que a gente está fomentando ainda, mas já é uma boa. já é alguma coisa. Bom, a gente, né, Bira, queria agradecer aqui, parabenizar o trabalho de vocês. É muito importante para essa construção da memória do tribunal. A gente, como servidor, sente muito honrado de estar numa instituição que tem pessoas preocupadas por resgatar, conservar e divulgar a história do Poder Judiciário. Então, a gente deixa o espaço aqui para vocês se despedirem do público. Pode falar. Você quer que eu me despeça hoje? Não, peraí. Eu vou primeiro. Pois ele vai contextualizar. Eu já tô chorando. Esse trabalho ele foi feito de maneira minuciosa, né? Como eu disse, como um quebra-cabeça. E quando a gente juntou todas as partes se formaram. A equipe é maravilhosa, que fez esse projeto acontecer. Então, São quantos no GEDID? Nós somos agora Tem 3 arquivistas, 2 historiadores e uma bibliotecária, 6. 6. Atualmente. Adriana 7. 7, Adriana. E Outra bibliotecária. assim, ela vai à frente, ela veste a camisa, vai junto com a gente. Do mesmo jeito, é a equipe toda. Enquanto a gente está aqui, tem gente no arquivo trabalhando, tem gente na biblioteca trabalhando. As políticas não pararam. Então, a gente não teve um momento de descanso. A gente teve um momento de trabalho. Mas para quê? Para chegar nessa exposição e a gente ver o nosso trabalho. Foi, assim, algo encantador a gente conseguir realmente ter esse resultado em mãos. Então, só tenho como agradecer a Secons por abrir esse espaço para a gente poder divulgar também. Porque, querendo ou não, essa é a memória de vocês. É a memória do servidor. É quando você se identifica, porque ali está a sua história. Foi ali que aconteceu a primeira sede, eu participei dessa sede. Eu estava nessa sede. A segunda sede, a terceira sede, a quarta sede. Eu fiz a mudança da sede nova. Vocês fizeram a mudança da sede nova. E isso eles vão estar nos anais, vão estar nas atas, vão estar nos historiadores do futuro, como a gente gosta de dizer. Aqueles livros de assinatura. Coloquem lá, eu participei, Secões, entendeu? Eu filmei, eu tirei foto, eu fiz a audiodescrição. Isso é super importante, porque aí a sua história está registrada na história do TJ. Então, eu gostaria de agradecer aos servidores, eu gostaria de agradecer à equipe, gostaria de agradecer a vocês de Secões por aceitar fazer essa roda de conversa tão boa. E assim, foi fantástico, foi uma união de uma equipe multidisciplinar mesmo, né, que teve. Hoje eu estou me despedindo de fato, de direito, do tribunal. Não vou olhar para ele agora nesse momento. E aí, mas foi um trabalho gratificante aqui no tribunal. Poder participar desse momento foi ímpar. Gente, ele não contextualizou. Ele não contextualizou. Eu vou contextualizar. Ele passou no concurso. E aí nós somos servidores contratados, né? Então ele passou no concurso, ele está indo embora literalmente hoje do Rio Grande do Norte. Eu não estou olhando para ele para não chorar também. Então estamos fazendo a entrevista com você no história também. Né? Parabéns. Super história. Tá na história do tribunal também, tem lá Sim. no na curadoria do Maci,
Eu Parabéns, faço parte Marcílio. dessa A gente só não história. colocou o Marcílio faz tudo porque não podia. Mas isso aí. Parabéns duas Obrigado. vezes, né? Pela aprovação e pelo trabalho ao lado aí da equipe. Aham. Bom, é isso aí.